Oi, galera, eu sou o Bruno Inácio, eu sou um dos membros da Independente Minas. E aí, galera, meu nome é Laísa, também faço parte aí dessa torcida Independente Minas. A gente está aqui na beira da quadra hoje para poder contar um pouquinho para vocês sobre a história da nossa torcida e sobre tudo que envolve torcer para o clube mais tradicional do país. A minha paixão pelo voleibol começou de infância, né? A minha família é uma família que gosta muito de vôlei, sempre gostou muito de vôlei. Somos metade cruzeirenses e metade atleticanos, mas a única coisa que unia a família era vôlei. Porque aí no vôlei todo mundo torcia para o Minas, assim, desde sempre. E minha prima ia muito em jogos, e no início dos anos 2000, o governo de Minas fazia um projeto social que levava alunos de escolas públicas em jogos no Minas Tênis. Então, desde que eu sou pequena, me acostumei a ir nos jogos, assim, não sei nem explicar meu primeiro jogo quando foi. Assim. Então, desde sempre eu gostei de voleibol. E quando eu fui fazendo 11, 12 anos, assim, foi a época que eu percebi que eu gostava era de ir em todo jogo mesmo, gostava sozinho de participar, de ver. Sempre fui meio perna de pau, mas torcer é minha praia mesmo. E você, lá? Bom, eu sempre fui muito ligada em esporte, qualquer futebol, sempre acompanhei muito futebol, vôlei, mas a paixão começou mesmo quando eu comecei a acompanhar aquela época assim, fabulosa do Minas masculino. Eu comecei minha paixão pelo vôlei masculino, aí que eu conheci o Minas e fui estendendo para o vôlei feminino. Mas assim, paixão pelo esporte eu sempre tive, futebol, vôlei, handball. Mas especificamente do vôlei foi aquela temporada, né, aquele tricampeonato do Minas. É engraçado como é que 2001, 2002 pega na gente, né? Porque É eu ali, é o também. marco. Não, 2000 2002 é um negócio sensacional. Assim, eu era muito pequeno, eu tenho essa visão muito clara assim, do Mineirinho lotado e, sei É, lá, eu o lembro de eu Minas assistir final na sempre foi televisão aquela Superliga. final. Como? Eu lembro de eu assistir na televisão aquela final, é uma coisa muito marcante também. Oh, eu lembro de ter ido no jogo. Eu lembro muito do jogo do feminino, porque quando eu era pequeno e no início dos anos 2000, o time do masculino era muito forte. Assim, a gente estava acostumado a ver o masculino ganhar, né? É, E aí o feminino não ganhava de jeito nenhum. Quando o feminino ganhou, pra gente foi um negócio assim, nossa, velho, o feminino ganhou a Superliga. E aí eu descobri, meu Deus do céu, eu sou apaixonado por isso, é bom demais. É um negócio espetacular. na verdade, assim, a nossa torcida foi um encontro de pessoas com loucas com o mesmo ideal, assim, que aos poucos a gente foi se encontrando, e aquele número foi aumentando. E quando eu assustei, já tinha um grupo ali que já pensava em viajar junto, já pensava em assistir jogos em outro lugar, que né, o limite ali da arena era pouco para a gente. Só que até então a gente era um grupo de amigos que fazia aquilo ali por prazer, né, e por paixão ao time mesmo. E a partir desse momento a gente foi se tornando muito referência ali dentro do Minas, como torcida, como, né, como representante ali mesmo da arquibancada. E eu veio uma pulguinha atrás da orelha, eu ficava incomodando os meninos, eu ficava falando com o Bruno sempre, a gente precisa de uma marca, a gente precisa de uma marca, mas eu sou péssima para isso, eu precisava da ajuda deles. E graças a Deus eles compraram a nossa ideia, a minha ideia de tornar isso uma marca, da gente se tornar uma referência mesmo. E daí o nome, eu acho que foi um encontro assim perfeito, porque né, a nossa torcida é Independente Minas e é independente de qualquer coisa mesmo, independente de distância, a gente está lá, independente de vitória ou derrota, a gente apoia. Esse nome encaixou muito bem, assim, pra gente. Graças a Deus, o Bruno tá aí, que foi um dos que comprou essa ideia louca. É engraçado, né? Porque a gente vai e torce no Minas há muito tempo, né, Lala? A gente torce há muito tempo mesmo. Olha, é claro que todas as torcidas merecem seu respeito, respeito demais o pessoal de Osasco, que é, sem dúvida, a torcida mais respeitável do vôlei brasileiro, assim. Mas a gente também é muito, muito antigo, assim, a gente vai em jogos há muitos anos mesmo. Só que a gente nunca pensou em se organizar como torcida e falar assim, não, nós somos uma torcida organizada. Não, a gente gostava de ir nos jogos juntos e ficar ali fazendo piadas e tudo mais. E parece que uma coisa de fora nos forçou a fazer isso, porque de uns anos para cá, assim, digamos de uns 5 anos para trás, começaram a aparecer esse negócio de toda torcida ter um Instagram e começar a tietar jogadoras e jogadores. E como a gente nunca foi preocupado com isso, a gente era pouco ativo em rede social,
Começou a Lala, ela tem todo o crédito dessa responsabilidade, porque foi ela a primeira que olhou e falou assim: olha, gente, acontece uma coisa assim. Existem algumas torcidas na internet com o nome de torcidas do Minas, mas nenhuma delas somos nós que estamos aqui na arena todos os jogos, gritando as jogadoras e tal. E aí, aconteceu um fato muito especial num jogo, há umas 4 temporadas atrás, ou 3, não vou saber o certo, mas aconteceu um fato de ter tido um grito na Arena do Minas, envolvendo uma jogadora, eu não estou me lembrando ao certo o que foi, eu lembro do que aconteceu, mas não lembro ao certo o que foi, assim. E aí começou aquele burburinho de que a torcida do Minas tinha sido preconceituosa. E aí a gente falou assim: olha, velho, as jogadoras e os jogadores podem achar que isso está partindo da gente, pode estar identificando isso como a gente. Então a gente começou a perceber que era necessário a gente se identificar como grupo, como torcida, para esse tipo de necessidade mesmo. Para que não apontassem a gente como uma caricatura de um grupo que está identificado na internet, ou para que não se responsabilizassem a gente por algo que não tem nada a ver com a gente. Então a ideia da Valinhos foi. Eu só chamo a Lala de Valinhos, isso inclusive é uma coisa da torcida. Assim. A ideia da Valinhos, então, foi bem essa, assim, foi a de que a gente, olha, já que a gente que está aqui, já que a gente que acompanha o time sempre, então a gente tem que se identificar como torcida. E criar esse nome foi difícil demais, porque que nome que rima com Minas, gente? Rimar com Minas é difícil demais, meu Deus do céu. E aí, um dia, assim, eu estava em casa, depois ela me cobrar 90 vezes um nome para essa torcida. Do nada me veio o nome Independente Minas na cabeça, assim, eu estava lembrando de algumas torcidas que tem o nome de Independente, eu pensei, nossa, Independente é um nome assim super ligado com a gente, porque a gente é independente, a gente vai em jogo fraco, em jogo ruim, jogo de baixo de chuva. Quando o Minas naquela Superliga Feminina 2012, 13, 2012, 13, Minas perdeu. Perdeu tudo. Não Tudo! ganhou um jogo, né? Ganhou um jogo na fase de classificação inteira. E a gente foi lá todo jogo, do mesmo jeito. Ficava lá, a gente comemorou quando o time ganhou do Maranhão, do Uniara, como se fosse assim, a maior vitória. A gente bateu daqui para Valinhos, um jogo que não valia nada, só para ver o Minas. E a gente já foi pra Uberlândia sabendo que o Minas ia perder o jogo, gente. Então, tipo assim, não tem cabimento. Se tem uma torcida que é independente, é a gente, porque a gente é muito independente, assim. E aí, depois dessa ideia da Valinhos, a gente fechou de que tinha que ter uma torcida mesmo, aí a gente criou um Instagram, um grupo no Facebook, e a galera, na verdade, as pessoas perguntam muito assim, quando começou? Na verdade, a gente não gosta muito de falar isso, porque a gente já estava ali há muitos anos. Eu mesmo, eu comecei a ir no Minas assim, sozinho, sem minha família, já tem mais de 15 anos. E desde que eu ia no Minas, sempre tem aquela galerinha que fica no lugar onde hoje eu ocupo, que estava ali gritando e torcendo. Então eu penso assim, se eles estão ali desde aquela época, dá para dizer que a nossa torcida existe desde aquela época, ela só não tinha esse nome, né? Mas a gente está ali há anos, há muitos anos. Bom, para mim, assim, a torcida representa muita coisa. Assim, tô tentando achar palavras que sintetizem para não precisar de falar demais. Porque se eu fosse falar tudo que ela representa, eu teria que ficar aqui uns 15 minutos contando. Porque, primeiro, que é uma oportunidade de eu estar com outras pessoas fazendo o que eu gosto mesmo. Assim. É engraçado, que eu gosto muito mesmo de esporte. E gosto de praticar também. Mas eu nunca fui bom em esportes. Nunca fui bom, assim, ao contrário de muitas das pessoas que gostam de vôlei, elas gostam de jogar, elas se sentem. Não, eu gosto de torcer. Meu lugar é arquibancada. Eu gosto de empurrar o time, eu gosto de fazer piada, gosto de puxar canto, assim, gosto. Então, e essa torcida ela me dá a oportunidade de estar com outras pessoas que também gostam disso. A gente gosta de ir nos jogos mesmo e ficar torcendo pra caramba. E além disso, assim, ela é uma oportunidade de eu conhecer outras pessoas. Eu tenho amigos de vida, assim. A Valinhos mesmo é uma amiga minha de vida, que eu conheci por vôlei, mas que vem aqui em casa quando eu tô com problema, na casa dela, já trocou problemas, já precisou de perrengue financeiro, um ajudou o outro, já precisou de problema de família, um falou com o outro. Então, assim, é muito mais do que. Não é só voleibol, é aquela frase, né? Não é só voleibol, é muito mais do que isso. Então, para mim, ela significa. Sei lá, significa uma parte que eu nem sei mais se algum dia eu vou conseguir separar da minha vida. Eu ia usar essa frase que você usou aí, não é só voleibol, assim, para mim. Eu uso muito como um refúgio também, assim, é um lugar que eu me sinto
que eu posso ser exatamente o que eu sou, que eu brigo com todo mundo, que eu xingo todo mundo, que eu sou brava, mas que ao mesmo tempo que a gente tá ali para curtir, né? Que a gente, os pré-jogos que a gente faz, tomando uma cerveja e xoxando os outros times, e na hora do jogo a gente nem saber quem tá jogando, de tão que o pré-jogo foi intenso. Então, assim, é um lugar que eu me sinto bem, que eu posso ser eu e estar ali no ambiente que eu gosto, um ambiente de esporte, que eu acho que é um ambiente super válido para qualquer pessoa, e estar ao lado de amigos, assim, grandes amigos, o Bruno falou. Aí agora eu tenho amigos da torcida que são meus irmãos mesmo, que eu vou levar para a vida. O Minas me deu muitos presentes mesmo. Então eu vejo como uma grande família. Não é só esporte, é uma grande família. É engraçado que até ressignifica o que é o esporte pra gente, né? Porque, sei lá, eu tenho a impressão que o vôlei era uma coisa antes de eu estar ali envolvido com o resto da torcida, assim. Antes era um esporte que eu gostava muito, gostava de torcer e tudo mais. Mas hoje ele é um negócio maior, assim, parece que, sei lá, essa temporada, por exemplo, eu tô sentindo muita falta de estar indo no jogo e estar com a galera no jogo. É diferente demais, estar de longe, assim, o esporte se tornou muito diferente e eu vejo os outros times, vejo os outros torcedores e pensando, eles não sabem o tanto que eles perdem não sendo torcedores do Minas, não estando com a Independente, porque é muito diferente, é muito gostoso. Dá trabalho, não vamos negar que dá trabalho. Eu mesmo fico no pé desses meninos enchendo o saco deles, porque eu também não sou muito boa para essas coisas de Instagram e tal, mas tem uma coisa que dá trabalho é mover essa torcida também, gente. Isso aí, Valis, eu acho que também é uma coisa muito legal da nossa torcida, né? Assim, cada um é bom numa coisa, assim. Eu, por exemplo, eu sou péssimo para movimentar no sentido de, não, gente, vamos fazer, eu desisto muito fácil das coisas, porque eu canso, a vida é corrida, e para mim, assim, o esporte não pode ser um peso, ele tem que ser algo legal. Né? Se não tá legal, cai fora. E aí o bom é que você encampa isso mesmo. Da sua parte é exatamente essa. Você fala assim, não, a gente tem que fazer isso aqui, tem que organizar o canto, tem que organizar uma faixa, a gente tem que fazer tal. E aí a parte do fazer, a gente sempre faz, entendeu? Assim, eu acho que essa parte a gente um vai encaixando com o outro trabalho, tem a galera que ajuda a gente com rede social, tem a galera que precisou de um carro, tá ali na hora, precisou de ir na porta do Minas ovacionar jogador ou jogadora, eles estão lá, precisou levar um presente para alguém, fazer projeto social. Então, cada um ajuda numa coisinha. É quase que uma empresa mesmo, né? A organização é quase que uma empresa. Só faltou o lucro, né? Ou se tem rivalidade, hein? Se tem rivalidade, dá dó de Praia Clube quando tromba com a gente, meu filho. Tem muita rivalidade. Nossa Senhora. Tem então, muito. A gente pode começar a listar, né? É isso que eu ia falar, porque a gente viaja tanto e a gente, né, já teve contato com tantas outras torcidas, assim, com, né, a mesma intensidade de paixão. Eu acho que paixão te faz fazer coisas que você nem imagina. Então, assim, eu coloco assim, muito Osasco, a torcida de Osasco, mas respeito muito. Acho que, nossa, é uma das torcidas mais que eu admiro mesmo, tirando a rivalidade, né? A do Praia também, assim, eu senti muito a rivalidade. E a do Rio, sim, eu acho que nem tanto, mas existe também ali uma troquinha de papas. Ela tá aí falando que tem pouca rivalidade, mas já teve no Rio de Janeiro, discutindo com o torcedor na porta de ginásio depois da eliminação do Minas, já teve discussão depois de Minas ganhar do Rio 2 vezes lá no Tijuca. Então, assim, não, tem pouca rivalidade. Tem pouca até virar a página 2, né? Eu acho que eu só classifiquei. Eu acho engraçado com o Osasco, porque a grande rivalidade do vôlei feminino no Brasil, antes de ser Rio e Osasco, era Osasco e Minas, né? Que eram os times que rivalizavam a Superliga pra caralho. Falei pra caralho, nem sei se podia falar. Mas assim, que rivalizavam muito nas finais de Superliga e tal. E aí, de repente, o Minas foi perdendo um pouco de patrocínio, foi ficando com times menores, assim, foi se tornando uma terceira força. E aí parece que o Osasco parou de respeitar a história do Minas, assim. Nada contra o pessoal da Loucos, não. Mas eles foram parando de respeitar a nossa história, assim. E aí, quando o Minas voltou a ter patrocínio, eu senti que a gente foi meio tratado como se fosse novato. Só que a gente não é novato, não, gente. A gente tá aqui nessa história
a sério, gente, igual como vocês, a gente passou por um tempo de dificuldade. Mas o bom do esporte é isso, o esporte ele é tão cíclico que hoje eles estão passando exatamente pelo problema que a gente passou, né? Os dois grandes times que a gente teve, Rio e Osasco, estão passando por esse problema. Então essas torcidas estão vivendo um pouquinho do que a gente viveu nos anos passados, que é assim, perder um pouco o patrocínio, não vai deixar elas. Não vai deixar o time deles de ser grande, não. A gente vai continuar respeitando, tendo rivalidade, a gente quer ganhar o time deles sempre. E aí a gente espera que eles fiquem fortes mesmo. A gente gosta de jogo grande, a gente gosta de clássico, assim. E no masculino eu falo muito nessa rivalidade Minas-Estado. Entre torcidas é bem grande. E em jogo no Riacho é bem complicado. Né? Teve essa questão da torcida Montes Claros, que já foi lá também. Mas eu acho que Minas-Estado tá no topo aí. Eu acho que Minas-Estado só tem uma coisa que pegou muito, assim. Eu acho que no início, quando o futebol veio junto, pesou muito a forma de comportamento de torcedor do futebol. Assim. E engraçado, né? Porque a Valinhos ela vai em vários jogos do Atlético, se não em todos. Eu vou em muitos jogos também. A gente está acostumado com o ambiente de futebol. Só que, para mim, as coisas são muito separadas, assim, que é o ambiente do vôlei e que é o ambiente do futebol. No estádio de futebol, eu estou preparado para algumas coisas. Estou preparado para coisas tristes que vão acontecer. Para homofobia, para agressões, para machismo. Vou vir ali, vou brigar, mas se acontecer, não vou me surpreender. E no vôlei, essas coisas assustam a gente um pouco, a gente não está muito acostumado, né? Você vai em Osasco, você vai em Campinas, você vai no Rio, você não vai ouvir isso de forma alguma. E aí, no início, quando a torcida do Sada começou a ficar mais forte, envolvida com o Cruzeiro, assim, não, eu, por exemplo, não passei por nenhum momento de agressão por parte deles, não, nenhum momento. Mas eles eram uma torcida muito do estilo do futebol, da forma de tratar o adversário, né? Então eu fui sentindo que no início a gente até ia, tinha uns clássicos Minas e Sada, a gente ia lá, e depois o ambiente foi ficando meio pesado, e eu senti que a gente foi deixando de ir, aí ia 5 torcedores, ia 3, depois nunca mais fomos. Aí quando tem clássico Minas e Sada, às vezes que eu vou lá no Riacho, eu vou com amigos meus que são cruzeirenses, eu fico ali com uma blusa do Minas, quietinho ali, pertinho de outros. A gente não se organiza mais para ir. Quem sabe daqui a um tempinho a gente não consiga fazer isso hoje, porque hoje mesmo eu já vejo a torcida do Sada de forma totalmente diferente. Assim. Então, eu acho que essa rivalidade, apesar de ser grande, a gente tem a triste sensação de não viver ela intensamente, porque a gente não vai nos jogos lá no Riacho, porque a gente se sente meio desconfortável, assim. E quando eles vão no Minas, assim, é muito legal, porque eles vão a gente pra caralho, porque eles são bons pra pegar no pé da gente. E aí a gente não vai no Riacho para torcer contra. Então, acho que a gente tem que reconstruir essa rivalidade para que ela seja tão sadia quanto as do feminino. Nossa, é complicado, tá? Eu particularmente, eu falo por mim, mas eu sei que todo mundo que divide essa torcida comigo também sofre isso. Assim, eu vou te falar que eu torcia quando a gente podia ir, e vamos supor que é um jogo fora. Eu ficava tensa de não poder estar lá naquele jogo, de poder participar daquele jogo. Gente, vamos fazer loucura, vamos pegar um carro aqui agora e vamos. Você imagina você pensar que tem um jogo acontecendo aqui na nossa arena e a gente não pode ir, assim. Muito complicado. Eu achei que isso passaria alguma hora, mas já tem um ano que a gente está nessa, que a gente está acompanhando de longe. E, assim, a saudade só aumenta, e nem só, assim, né? A gente falou antes o que é a torcida pra gente, e é justamente por isso, a gente não ia só assistir um jogo de vôlei, a gente ia assistir um jogo de vôlei, a gente ia comemorar com os amigos, a gente ia encontrar com os amigos, a gente ia bater papo, então, assim, é muita coisa que envolve por trás daquele jogo ali. Então, assim, tá sendo muito difícil, eu sofri muito nessa pandemia, assim, a gente sofreu muito, tanto que a gente faz reuniões mensais pelo Google Meet. Pelo Google Meet, justamente para tentar amenizar essa falta que cada um está fazendo um para o outro, e de assistir jogo de longe. É difícil. O que eu estava conversando, eu conversei até com um jogador do Minas, estava conversando com o Juninho esses dias pelo Instagram, e estava falando, não, Juninho, sabe o que eu estava achando estranho? Eu não lembro de uma temporada que eu não fui em nenhum jogo do Minas. Essa é a primeira vez que desde que eu vou no vôlei, que eu nunca fui em nenhum jogo. É muito estranho ter uma temporada inteira que você não foi em jogo nenhum, porque a gente vai em todos os jogos. Se você deixa em um ou outro,
E mesmo assim você fica assim, ai, velho, queria estar nesse jogo. Aí sempre acontece uma coisa muito legal num jogo que você não vai. Ou é um jogador que afronta a outra, ou é o Minas que ganha um super jogo quando você não tá, ou é algumas coisas engraçadas. Sempre acontece um jogo que você não vai. Nessa, a gente não foi nenhum. E uma outra coisa que eu já pensei muito, assim, né? O time feminino do Minas, por exemplo, tem duas jogadoras que são a Megan e a Coutinho que nunca jogaram no Brasil. Então, essas jogadoras, elas fazem zero noção do que é a torcida do Minas, do que é Sim. aquela arena ali cheia, né? A gente tem um ginásio que é um ginásio projetado para o vôlei, e aquele ginásio, quando está muito cheio, eu acho ele um espetáculo, né? Então, é uma coisa assim, esquisito, né? Mesma coisa, assim, elas foram jogar em Osasco e não viram aquele Liberate lotado. Foram no praia e não viram praia lotada. Assim, eu acho que para nós e para os jogadores é uma experiência muito diferente. Você rodar os ginásios do país. A gente fez uma final da Copa Brasil na bolha de Saquarema, que é aquela quadra naquele quadradinho fechado. Ano passado foi no sul do país, né? Num ginásio enorme, lotado, recorde de público, assim. Eu acho que vai ser uma temporada que eu nunca vou esquecer por causa Não, e disso. pior, a gente ficou tantos anos sem ganhar um título. Aí nessa temporada que a gente já ganhou o Mineiro, a gente já ganhou a Copa do Brasil, a gente está acompanhando tudo de longe. Assim, é muito real. A gente acompanhou tanta coisa, a gente passou por tanta coisa aí para trás para chegar num momento desse e ter que acompanhar de longe. A gente passaram jogadoras assim, fenomenais pelo nosso clube, que a gente nem teve a oportunidade também de. Que a gente tem uma proximidade. Então, assim, é meio surreal isso. É muito, muito estranho. É engraçado, também tem uma coisa que eu penso muito. Toda vez que a galera comenta comigo, eu converso com meus amigos, assim, eles perguntam sobre torcer pro vôlei, se eu gosto mais de torcer pro vôlei ou torcer pro futebol, assim. Eu digo que eu gosto mais de torcer pro Galo do que de torcer pro Minas. Mas eu gosto mais de torcer em vôlei do que de torcer em futebol. Vou explicar por quê, assim. Porque no vôlei, a torcida participa muito do jogo. A gente participa demais, que a gente está muito perto da quadra. E o vôlei, por ser um esporte de repetição, assim, você repete as ações para fazer ponto por ponto, o emocional ele é muito envolvido no jogo. E eu tenho certeza, assim, qualquer pessoa pode procurar no YouTube aí alguns jogos do Minas, você vai ver situações que eu tenho certeza que a torcida do Minas mudou o jogo. Então, com jogadores que já foram expulsos, teve um clássico na Arena do Minas, que o Leal foi expulso, Leal foi depois teve expulso. demitido o Henrique, e que a torcida do Minas foi botando pilha, foi botando pilha, foi botando pilha, e eu pensei assim, gente, Drusila a é uma outra. torcida, gente, a gente mudou o A jogo. gente tirou ela do Uma final do jogo. Mineiro aí, ó, que o Praia veio jogar aqui no Minas. Aquela final, para mim, é uma das melhores finais de Mineiro que tem. O Praia veio jogar no Minas. A oposta do Minas era a Andréia, jogadora que a gente respeita demais. Uma mulher sensacional, assim, super respeitável e tal. E eu tenho certeza que ela levou como jogadora aquele dia. Mas a Andréia vem jogar um clássico na final do Campeonato Mineiro. E eu acho que tinha chegado no terceiro set, não sei. Ela tinha feito um ponto só. Não estava virando bola. E a gente começou a pilhar, André. A gente foi pilhando ela demais. Começou a cantar time sem oposta, time sem oposta, time sem oposta. E o Minas estava sem oposta. A gente estava com a Carla improvisada na saída. Só que a Carla estava virando bola. E aquilo acabou com o estilo de jogo do Praia. Que aí o Praia teve que tirar a Andréia. Eu não lembro mesmo quem era a reserva. E a reserva simplesmente não deu conta, o Praia sentiu emocionalmente o jogo. Isso aconteceu também com o Rio aqui já aconteceu com o Osasco, assim como acontece com o Minas em outros ginásios. Eu já vi torcidas tirarem. Então, no vôlei, a torcida é muito importante. Eu duvido muito, por exemplo, que Osasco talvez tivesse vendido da forma que vendeu a semifinal para o Praia. Porque o Praia, nessa temporada, é um time que está um pouco instável. Assim, e a torcida de Osasco faz muita diferença, gente. A gente viu o Osasco virar um clássico contra o Barueri, que eles tinham perdido o primeiro set de 25-5. No gogó do torcedor. No gogó do torcedor. E a galera vai jogar ali no Sada, por exemplo. Oh, é muito diferente você jogar contra o Sada. Eu não sei se o Itapetininga, por exemplo, teria eliminado o Sada com o ginásio cantando a roda ali. No vôlei, a torcida é muito presencial, ela é muito próxima. E como é um esporte emocional, eu imagino que envolva muito, né, envolve a gente estar lá, então eu acho que isso pesa, assim, né? Talvez até pelo contrário, talvez essa regularidade que o Minas teve. O Minas não é um time de maior investimento nessa temporada. O Praia tem mais investimento que o Minas. O Sesc, o orçamento do Sesc é maior, o do Bauru é maior, o do Osasco é maior. E mesmo assim, o Minas é um time mais regular. Talvez seja exatamente porque não tem torcida, então não tem pressão do povo gritando, assim. Faz muita diferença. Eu acho que é muito difícil pra gente.
A relação com os atletas é uma coisa bem positiva que a gente tem. Muito positiva mesmo. Assim. É engraçado que ali no Minas a gente tem uma tradição que eu acho muito engraçado. Eu já tenho uns amigos que não são de no vôlei, eles vão e eles racham os bicos vendo a gente fazendo isso. A gente fica o jogo inteiro ali xoxando o jogador adversário, pegando no pé e comemorando com os nossos jogadores. Eu mesmo, eu sou muito emocional, então quando o Minas erra, eu fico com vontade de entrar na quadra xingando o jogador. Aí no final do jogo, a gente vai lá pra porta da arena, fica lá, enchendo o saco do jogador, fica lá falando, eles, eu gosto tanto de você e tudo mais, vem jogar no Minas, assim. A relação com os atletas eu acho a mais sadia possível, assim, e eu vejo que eles também têm muito isso com a gente. A Valinhos conversa mais com os jogadores e com as jogadoras. Ela é uma pessoa que ela é até mais próxima, até por uma questão de respeito. Assim. Eu sou uma pessoa muito. Nossa senhora, eu grito cada coisa naquela arquibancada, vocês não têm ideia. As coisas que eu grito na arquibancada. E aí eu prefiro ficar um pouquinho longe, porque se eu gritar uma besteira, eles não vão ficar decepcionados comigo. Já a Valinhos já tem esse cuidado, entendeu? Então a Valinhos ela fica mais perto, ela pode falar muito mais do que eu de como eles têm um carinho com a gente, que eu acho um negócio muito legal, né, Valinhos? Eu acho assim, criou-se uma relação de muito respeito também, porque, né, a gente sabe que historicamente a torcida do Minas é bem complicada né, de xingamentos enfim, e afrontas e tudo mais. Então, assim, de um tempo para cá, a gente criou uma relação de muito respeito, muita proximidade também, assim, eu aprendi isso até, foi uma coisa que a Macris comentou um pós-jogo com a gente, que a gente estava ali era para apoiar o Minas, não era para denegrir ninguém, nem xingar, nem usar de cunho pessoal da pessoa foi ótimo, pessoal para agredir e tal. Então, assim, e a gente virou uma torcida que apoia mesmo, de fato, apoia em qualquer momento. Então, isso aproximou muitos atletas da gente, elas criaram uma abertura com a gente, elas ficam pós-jogo com a gente, horas e horas conversando na resenha, porque criou essa relação de respeito mesmo, não só né, de estar ali, de torcer e ir embora. A gente tem uma relação bacana, assim, entra temporada, sai temporada. Eu tenho relações com atletas que já foram embora, assim, os meninos também, pelo Instagram, né, por esses meios, assim, então é uma relação de respeito e elas têm uma abertura muito boa com a gente, muito mesmo, assim, de carinho e de atenção, de valorizar o que a gente faz, de valorizar tudo que a gente passa ali para simplesmente dar apoio para elas. Então é bem bacana mesmo. Eu acho legal. Mas, porque assim, para a gente abordar o jogador ou a jogadora, é natural, porque a gente é torcedor. Torcedor aborda mesmo. Gente, jogador do Minas, principalmente os jogadores, porque as jogadoras do Minas são tietadas demais, mas os jogadores tem alguns que não são. E eles, se eles se encontrarem comigo, eles passam vergonha. Porque eu já vou correndo e falo, fulano, nossa, velho, muito obrigado, você ganhou um jogo tal, estamos muito felizes, não sei o quê. E aí, beleza. A gente abordar o jogador é uma coisa legal. Só que muitas vezes a gente não aborda por uma questão de respeito. Assim, por exemplo, se eu encontrar um jogador dependendo do ambiente, você tá num bar, eu nunca vou abordar ele lá, ele tá lá tranquilo, né? Entre os deles, acho que é um momento de folga e tal. A gente conversa muito sobre isso, a gente até orienta os nossos membros, gente, tá num ambiente de diversão do jogador ou da jogadora, deixa ele lá, ele já fala de vôlei o tempo todo, tem que aguentar o torcedor o tempo todo. Só que o que acontece no Minas é o contrário. Às vezes a gente está parado num lugar. Já aconteceu diversas vezes, assim, do jogador ou da jogadora vir falar com a gente. Ô, fulano, eu, por exemplo, eles chamam muito de barbudinho, né? Ô, barbudinho, e aí, como é que você tá? Eu falo, aí eles vêm, conversam, perguntam das coisas, comentam um pouquinho. Tem uma coisa que eu acho muito legal que aconteceu, assim, a Rosa Maria, quando jogava no Minas, a galera. Nossa senhora, a galera tratava a Rosa Maria enchendo o saco dela o tempo todo. Porque todo mundo quer tirar foto, quer tietar e tal. E aí, assim, eu fico pensando, nossa, essa menina é abordada 24 horas, não vou ficar aqui enchendo o saco dela, não. Aí, às vezes eu via ela conversando com a galera, eu não abordava. Ela, todas as vezes, ela ia lá e falava assim, você nem tá mexendo comigo aqui? Ela faz questão de sempre vir conversar com a gente. Foi jogar no praia, continua nos respeitando. Foi jogar fora. A Rosa, se ela vê a gente, ela nos cumprimenta. E assim tô citando a Rosa, mas assim é com vários jogadores. A Tandara jogou aqui, sempre que vê a gente nos respeita demais. Jussiele jogou no Minas, 2001, 2002, sei lá. Jussiele vê a gente começa a falar, Jussiele, cadê o contrato com o Minas? A gente gosta de fazer umas brincadeiras assim. Fabizinha. Fabizinha, gente, a Fabi,
toda vez, se tem uma pessoa que sofre na mão do Minas, é a Fabi. E é pelo assédio positivo, porque eu já falei que essa mulher a vida inteira para ela jogar no Minas, ela preferiu ser comentarista do que jogar no Minas, sacanagem. E assim, ela trata a gente de forma muito legal. A gente encontrou com a Fabi. Um episódio ótimo, a gente encontrou com a Fabi na final da Superliga Feminina, que a gente. Foi. O Mineirinho, lembra? Mineirinho. E aí ela foi comentar o jogo pela Sport TV, né? Imagina, tinha 8 mil torcedores do Mineirinho, ela passou, viu a gente e falou assim, gente, esses meninos aqui, esses aqui são ótimos, são engraçados demais, sabia que vocês iam estar na final e tal. Então, assim, é muito legal, a gente tem um feedback muito positivo dos atletas, não só do Minas, mas também dos rivais. Eu gosto muito, assim, gosto muito. E assim, tem uma história também, já falando de histórias, muito legal, assim, o ano que a gente foi campeão da Superliga lá em Uberlândia, a diretoria do Minas fechou uma boate e fez uma festa lá. E já falando, né, do bom relacionamento que a gente tem com eles também, assim, que eles aproximam muito a gente, sabe, do contexto todo. E aí a Keila convidou a gente para participar dessa festa. E eu fiquei muito receosa, porque eram 100 pessoas, eram 2 excursões que a gente tinha levado, e eu fiquei com medo, é o momento das atletas, elas acabaram de ser campeãs, elas querem curtir, elas querem tomar a cerveja delas, aí vai ter aquelas pessoas que vão tietar, e eu falei isso no ônibus, gente, vamos respeitar o momento delas, vamos ficar na nossa e tal. Só que o que aconteceu, a gente chegou na boate, elas chegaram na gente, elas pegavam cerveja pra gente, elas pegavam comida pra gente, então assim, é uma relação muito legal, assim, e graças a Deus por esses episódios, assim, que a gente vai se aproximando, né, não só delas, mas também da diretoria do Minas, que tá aí caminhando do nosso lado também. Nos jogos também acho muito legal, muitas vezes, assim, no masculino, por exemplo, a gente vai nos jogos do masculino e nos últimos anos o masculino perdeu muito patrocínio, né? A gente tá passando por um tempo de seca mesmo. E aí a torcida deu uma baixada de ir nos jogos masculinos. E aí no masculino, a gente conversa muito que é mais gostoso às vezes no jogo do masculino, porque aí no jogo do masculino vai pouca gente. Nossa, a gente pode fazer várias piadas, pode encher os sacos de todo mundo, é bom demais. E aí, os jogadores abordam a gente como se estivesse no quintal da casa da gente. O Bernardo Esserman, né, que jogou com a gente temporada passada, no final do jogo ele ia lá, abraçava a gente, conversava, e não era a gente querendo, não. Ele pulava a grade da arquibancada e ia lá, o Mike ia sempre mexer com a gente, os meninos sempre tratando a gente, assim, muito bem, Davi, que eu estou jogando fora também, essa experiência, assim, com os jogadores, eu gosto muito Juninho, dessa... Juninho também, aniversariante. Juninho, né? Juninho, molecão aí, que já tá brilhando agora como um jogador efetivo do time titular também, assim. É legal ver esse processo acontecer e ver que o tempo vai passar, alguns jogadores... O bom de torcer para um clube formador como o Minas também é isso, né? Os jogadores vão crescer, vão jogar em grandes times, e eles continuam nos respeitando, porque eles sabem que no início a gente estava lá, fazendo as piadinhas bobas que a gente sempre faz, mas empurrando e apoiando sempre. Agora, tem um exemplo que eu queria muito ressaltar aqui, que é da Mara, né? Que a Mara... A relação da Mara com a nossa torcida é um negócio, assim... É uma simbiose que não tem explicação. E eu não sei porquê, assim, ela é a cara do Minas, ela é carismática, ela é uma pessoa pra cima, de bem com a vida, e acabou coincidindo, assim, o melhor momento técnico, tático dela, a melhor performance dela, foi exatamente no melhor momento da história do vôlei feminino do Minas. Então, essas coisas casaram, assim. Então, a nossa torcida ama a Mara. A Mara, quando a gente vai ver, a Mara vem jogar aqui em outro time... A gente faz uma festa quando a Mara entra em quadra e brinca, e ela vem conversar com a gente depois do jogo, assim, é muito legal. Eu acho que isso é sinal de que, assim, a gente tem que se achar mesmo, né, Larissa? A gente tem que se achar. A gente tem direito de se achar. Se os jogadores rivais gostam da gente, é sinal que a gente é bom por alguma coisa. Modéstia à parte. Então, relação com o clube. Eu acho que, assim, a gente foi estreitando laços, né, assim, a criação da identidade da torcida facilitou muito, assim, até para a gente se apresentar ali no clube como uma torcida organizada, né, então, assim, eu não tenho o que reclamar, a gente tem, lógico que, né, o Minas com as políticas internas, com tudo, né, que um clube desse tamanho envolve, eles sempre tentam facilitar esse nosso acesso lá, tanto em jogos quanto viagens, da forma, né, da forma que dá para fazer.
Mas eu acho que a criação da torcida facilitou muito. Eu acho que, né, tem muita coisa ainda para a gente, que a gente pode evoluir nisso, mas aí é caminhando e aos poucos. Eu também vejo a relação como muito positiva, eu vejo que ela melhorou muito nos últimos tempos, assim. Uma coisa que eu acho muito legal é que a gente tem respeito dos profissionais do Minas. Já fui abordado Ah, eu ia falar isso. fora do Minas, assim, já fui abordado. Uma vez eu até contei para os meninos, uma vez eu estava no carnaval, rodando o carnaval, aí um cara me parou e falou assim: você é da torcida do Minas, né? Eu falei, sou. Ele, nossa, eu sou funcionário do Minas, a gente gosta de vocês pra caralho, vocês são muito respeitadores e ao mesmo tempo muito apaixonados. Então eu falei, não, que legal. E lá no Minas, gente, a gente tem uma entrada privilegiada, vamos usar o termo correto. A gente tem uma entrada privilegiada com os funcionários. A gente faz uma brincadeira que é muito legal. Tem uma encarregada lá, a Eliette, né? Que é a pessoa que bota para funcionar ali com a galera de manutenção, com a galera de beira de quadra, que faz aquela arena acontecer, né? E a gente canta quando ela entra em quadra, a gente canta a melhor encarregada do Brasil, tem música para Eliette. Os diretores tratam a gente de forma muito positiva. A relação com o masculino precisa melhorar, assim. Ela de fato não é o que tem para evoluir, eu acho. Ela precisa melhorar dos dois lados, assim, não é por uma caça às bruxas, não. São coisas da vida, às vezes você não está muito próximo de um diretor em específico. A gente tem um grande diretor, né, o nosso diretor de vôlei masculino, que é o Cebola, que é simplesmente o cara que esteve todos os títulos masculinos do Minas, assim, é uma figura que dispensa apresentações de tão respeitosas. Assim, o Neri, um cara que sabe trabalhar muito, que faz um grande trabalho com um elenco que não é um elenco de grande orçamento e tal. Mas é engraçado que no masculino a gente não tem muito essa proximidade. A gente tem uma abertura, a gente sempre foi tratado super bem, quando aborda é tratado bem, mas essa proximidade o vôlei feminino soube construir melhor. Acho que a diretoria se preocupou em construir isso de forma melhor. Então, acho que isso ainda precisa melhorar um pouco, essa relação com o staff do masculino. Assim. Agora, com o clube em geral, é muito positiva. Você falou da Eliette, só contar um casinho que eu achei assim, a coisa mais fofa. Durante a pandemia, a gente não foi em nenhum jogo, né? E a Eliette, ela fez questão, a gente tem a bandeira da nossa torcida, ela fez questão de levar em todos os jogos a nossa bandeira de pendurar lá do lado que a gente fica, assim, da quadra. Eu achei isso de um carinho dela com a gente, de um respeito dela, não só dela, né, de todo mundo que faz a preparação ali do jogo, assim. É sensacional. Tem um outro episódio também que eu acho que é muito marcante disso, a Valinhos lembra muito disso. Aconteceu uma vez no vôlei feminino trocar de patrocinador, assim. E essa troca de patrocínio aconteceu tipo, da sexta para segunda-feira. Quando chegou na segunda-feira, era outro patrocinador. E aí, a gente sempre ficou no mesmo lugar, assim, sempre ficou no mesmo lugar. A gente fica embaixo, num lugar onde geralmente o patrocinador coloca camisas alusivas para poder fazer propaganda dele, né? Parece que isso está no contrato entre o Minas e os patrocinadores. Só que nessa temporada em específico, era outro patrocinador. Aí quando trocou o patrocinador, teve um problema. Por quê? O patrocinador queria que a gente usasse as camisas do patrocinador. Só que a gente não sabia. A gente chegou e queria ficar no nosso espaço, com as nossas camisas. Pronto, temos um problema, óbvio, né? E aí, é engraçado que, na verdade, a gente não teve um problema. A gente teve um atritozinho. Porque quando as meninas chegaram lá, e já ficou aquela coisa, nossa, Bruno, não tá deixando a gente ficar aqui, aí eu já cheguei. Geralmente, quando tem que resolver um negócio mais político, assim, é eu que vou, assim, para tentar esse papo mais político. E aí, eu tava conversando com um representante do patrocinador, e eu ficava assim, pô, velho, mas deixa eu contar pra você, deixa eu explicar quem é a gente. A galera tá aqui todo jogo, a galera conhece a gente demais, tal. E aí, rapidinho, chegou um funcionário do Minas, viu a gente conversando, e aí ele já, rapidinho, ele botou um pano quente, já conseguiu sanar o problema. Porque com o Minas, a abertura é tão fácil que o representante do Minas chegou no patrocinador e falou assim, olha, não, vamos explicar a situação aqui, quem são eles, quem são vocês, pronto, a gente cedeu de um lado, o patrocinador cedeu do outro, e ficamos muito bem. Então, essa abertura, essa relação com o clube, eu acho legal ela ser positiva exatamente por isso, porque na hora da necessidade, assim, o Minas precisa da gente, assim como a gente precisa do Minas. A gente não é maior do que o Minas, jamais. A gente sabe que se amanhã a Independente acabar, o Minas continua aí com essa história vencedora e maravilhosa. Mas o Minas precisa da gente. A gente cultua o clube, né, a marca, isso é legal
Até para vender a ideia para patrocinadores, assim. Mas é isso, assim. Do mesmo jeito que o Minas precisa da gente, a gente precisa do Minas. Então é bom ter esse relação positiva, que a gente vai estreitar ainda mais com o masculino, hein? Nos aguardem, nos aguardem. Cebola, tô chegando aí. História é o que mais tem, assim. A gente tem muita história. A gente está até com um projeto novo de fazer uma. A gente está fazendo lives pré-jogos, a gente vai fazer uma live só de histórias da Independente. Porque, gente, a gente tem muita história. O bom de ser torcida velha, galera que vai no jogo há muito tempo, é que a gente tem muita história mesmo. Para mim, uma das hilariantes, assim, a gente foi para o Rio uma vez ver um jogo do Minas, foi na temporada 2018, 2017, 2018, ver um jogo feminino no Rio. E a gente faz muito isso. Vamos no jogo? Vamos. Pega o carro e vai. Aluga um carro, marca tudo, aluga um lugar para ficar e vai. Já aproveita, vai para o lugar, passa o fim de semana, mas já fizemos bate-volta também, tá, vamos pro jogo. Aí, isso marcamos, o jogo contra o Rio era num sábado à tarde, era sábado, 2 da tarde o jogo. A gente sabe que sexta-feira. Quando é quinta-feira, cai um chuvão no Rio de Janeiro, chuvão. E aí, eles têm que decretam o fechamento do Tijuca, porque o Tijuca estava com problemas estruturais, aí não podia receber o jogo. Beleza, passaram o jogo para a Geonesse Arena. Só que o Rio não tinha o direito de levar a torcida na Geonesse Arena, porque não tinha licenciado a Geonesse Arena para isso. Aí, papo vai, papo vem, decisão. O Rio e Minas vão jogar sem torcida. Bom, a gente já tinha o carro alugado, já tinha o apartamento alugado, a gente já ia deixar de ir pro Rio. A gente saiu de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para um jogo que não tinha torcida. E aí, o que a gente fez? Meu Deus. A gente sai do apartamento e vai pra porta do Tijuca na hora do jogo, pra poder encher o saco dos jogadores e jogadoras. A gente foi lá, brincou com o time. As jogadoras, e tem que ver a cara das jogadoras, que a gente estava lá pra um jogo sem torcida. As caras, tipo assim, por que vocês estão aqui num jogo que vocês não podem entrar? Não, e pior, a gente estava, antes do jogo, curtindo praia. E daí a gente assustou, porque assim, né, geralmente eles chegam com 1h30 de antecedência, 2 horas. A gente tinha, tipo, meia hora para chegar na porta. A gente estava na Barra, hospedado na Barra, e a gente tinha que atravessar o Rio para encontrar eles. A gente tinha meia hora. 4 mineiros que não conhecem direito a cidade, o trânsito, como é que funciona. Cara, foi uma loucura. A gente chegou assim, a gente parou o carro, elas pararam o ônibus delas logo atrás, assim. E a cara delas foi, assim, sensacional. E depois a gente voltou para casa. Ai, gente, foi muito bom isso. Uma outra história que eu acho muito legal também. A gente já foi em muito jogo em Uberlândia. E a gente mais foi em jogo em Uberlândia quando a gente perde. É incrível. A época que o Minas ganhava os jogos em Uberlândia, a gente não ia em Uberlândia, não. Mas quando o Minas perdeu pro Praia, foi a que a gente mais foi em Uberlândia. É incrível. O que a gente mais fez foi ir em Uberlândia ver a derrota do Minas. Aí a gente sai daqui de Belo Horizonte, vai para Uberlândia. Era um jogo contra o Praia, acho que pela semifinal da Superliga, acho que era para semifinal. Aí a gente passa, estamos indo pro Praia, todo mundo no carro, só no último volume, aquele ânimo, nossa, clássico, semifinal e tal. A Daimi Ramírez jogava no Praia. A gente viu uma mulher igual, gente, a mulher era igual, se a mulher fosse a Daimi, ela não ia parecer tanto quanto a Daimi. Aí a gente dentro do carro, ela e a mulher tava varrendo a rua. Aí ela lá vira assim, a gente passando de carro, ela, Daimi, nem vai pro jogo, tá aí varrendo a rua. Gente, a Daimi, ela não jogou, né? Ela destruiu o Minas no jogo. Ela acabou com o Minas no jogo. A Daimi jogou pra caramba. E a gente guardou na memória que tudo aconteceu porque a Valinho zoou a Daimi que tava varrendo a rua. Real. E aí, isso virou uma história assim pra gente. É um mito da Independente. O dia que a Valinhos mandou a Daimi pra lá de varrer a rua. Fui eu, pode jogar aqui, fui eu. Desculpa, torcida do Minas, mas fui eu mesmo. E o Minas me perde o jogo, e pra piorar a situação, o Minas perdeu o jogo, a gente voltando para Belo Horizonte, gente, caiu uma tempestade na estrada, mas uma tempestade. Então você imagina, a gente com um galo desse tamanho na cabeça da pancada da derrota, o Minas perdendo, a Valinhos, quando ela perde, ela emburra a cara, vocês não têm ideia de como é que ela fica, não. Por horas. Por horas, parece que acabou de acontecer um golpe de Estado quando o Minas perde. A gente voltando, e aí, gente, a gente viu tanta coisa estranha na viagem de volta de noite.
A gente viu umas pessoas parecendo assombração andando na estrada. A gente viu placas virando no sentido contrário. A gente cismou que tinha um espírito seguindo a gente no jogo de volta. E assim foi uma viagem do Minas indo e voltando de Uberlândia. Não, e eu fico impressionado assim, com a nossa tomada de decisão também para fazer essas viagens, porque, não sei se você lembra, Bruno, lógico que você vai lembrar, aquela final da Copa do Brasil, não, semifinal, Minas e Osasco, que foi aquele 3-2 sensacional lá em Campinas. A gente estava assistindo o jogo junto, na casa da Josi, e a gente assistindo o jogo, empolgado, e aquele 3-2, e não sei o quê, um jogo que varou a madrugada, que demorou demais aquele jogo. Tava todo mundo cansado, Minas passa. Aí a gente olhou um pra cara do outro, gente, vamos pra Campinas. E isso era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. A gente tinha que acordar às 6 para pegar o carro e ir pra Campinas. Foi o tempo da gente ir embora pra casa, cada um fazer o que tinha que fazer, comprar um lanchinho. Eu lembro que 8 horas da manhã eu estava na porta da casa desse menino para pegar ele. Partindo pra Campinas. Minas me toma uma lavada do Sesc, mas tudo bem. Voltamos com a nossa medalhinha de prata no mesmo dia, feliz da vida. Mas assim, sem dormir, perigo, assim, sem dormir, às vezes não tinha gente para dividir o volante, mas enfim, histórias que a gente vai levar para a vida. Nesse dia foi muito legal também, sabe por quê? Porque a gente nunca tinha ido no Taquaral, né? A gente chegou lá no Taquaral, a gente falou, nossa, esse ginásio, mais um ginásio para nossa história, que a gente conheceu e tal. E no dia anterior, a torcida do Campinas tinha torcido em peso pro Minas, né? Que a final tinha sido Minas e Osasco, a semifinal Minas e Osasco. E eu acho que assim, como o Minas tinha muito tempo que não ganhava nada, acho que a galera de casa pensava, vou torcer pro time do Minas, tá? Torcer demais pra gente. Aí a gente foi super bem recebido, tava muito legal. Aí a gente olha pro lado e está subindo Marco Freitas a escada. É mesmo? Não, vocês não têm ideia do que a gente arrumou, não, gente. Parecia que estava passando o Leonardo DiCaprio. A gente correu, Marco Freitas! Eu não acredito! Aí ele, não, respeito demais a torcida do Minas, vocês são demais e tal. Eu voltei derrotado, mas parecendo um pavão. Assim, Marco Freitas. Com Marco Freitas. Marco Freitas me elogiou. E assim... E assim foi a história de Campinas, né, velho? Muita coisa, gente. Nossa, se a gente for falar tudo aqui, é um podcast, praticamente. É um podcast. Osasco, Campinas, Barueri. Uberlândia, assim. Gramado, fomos para Gramado. A Independente foi para Gramado. Gramado. Nós 3 sozinhos lá. E a galera toda... O patrocinador do Praia parece que comprou uma... Ficava lá na porta distribuindo bateco, distribuindo camisa, e a gente olhando, falando, meu Deus, a gente tá sozinho nessa, mas estamos aqui, Gramado. A gente já pensou em fazer contar umas histórias assim de quantos ginásios a gente foi, né? Porque a gente tem uma brincadeira lá no Minas que a gente fala assim, onde tem o escudo do Minas, que a gente anda muito com o escudo de papelão do Minas, assim. Né? E a gente fala, onde tem o escudo do Minas, tem um membro da Independente. Porque é muito ginásio, já foi no Rio Grande do Sul, Brasília, Uberlândia, Rio de Janeiro, Campinas, Florianópolis. Gente, vocês não têm ideia de tanto de lugar que membros da Independente já foram, assim. Então, o que mais tem é história. Tem uma história muito legal, assim, que já é mais antiga, da época que a gente nem era organizado como Independente. Bauru, Valinhos. Valinhos, cara. Valinhos. E correndo o risco de nem ter o jogo, porque tava numa chuva, uma loucura, e o ginásio com goteira, e a gente falou assim, não é possível que a gente bateu aqui em Valinhos para não assistir o jogo. Mas no final deu certo e teve. É muito ginásio, é muita história. É muito ginásio. Montes Claros, Juiz de Fora. Gente, a gente já foi em muito ginásio. Eu tenho certeza que tem gente que acompanha o vôlei, até profissionalmente, nunca foi em tanto ginásio, igual a gente já foi. É história demais. Lá no Minas, gente, o que mais tem é história. E lá no Minas tem história das mais pesadas às mais tranquilas, assim, entendeu? Lá no Minas tem história de depois do jogo, querer tirar satisfação com a família de jogador, depois teve confusão em quadra. Tem o jogo histórico da antiguíssimo, que a Fernanda Venturini, gente, você sabe que a Fernanda Venturini odeia a torcida do Minas, né? Eu posso falar isso aqui, porque ela já falou isso até publicamente. Assim. Fernanda Venturini não gosta da torcida do Minas. Não sei por quê, né, amada? A gente é maravilhoso.
Mas a Fernanda Venturini, a torcida do Minas pegava tanto no pé dela que ela evitava a torcida do Minas. Era um tal de depois do jogo mexer com a Fernanda Venturini, que vocês não têm ideia. O tchau Elisângela, que a gente foi lá depois do jogo zoar a Elisângela. Já teve ovada em jogador aí de uma galera meio pesada ainda. Bem que eu não posso dizer, galera. Era pesada aí. Gente, o que tem de história naquela arena do Minas é um negócio que vocês não têm noção, assim. Só algumas são impublicáveis. Só vem pra torcida, só vem. Só vem. Cadê as duas para fazer a marcação, né? Vai de novo. 1, 2, 3. Tu és time de tradição, raça, amor e paixão, ó meu Minas. Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, ó meu Minas. Tu és time de tradição, raça, amor e paixão, ó meu Minas. Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, ó meu Minas. E aí a gente geralmente manda sacar em alguém, né? A outra é Minas, meu eterno amor, né? 1, 2, 3 e... Minas, meu eterno amor, nunca negarei a ti, meu amor, sempre vou te amar, nunca vou te abandonar. Minas é a minha paixão, cantarei por ti a nossa tradição, sempre vou te amar, nunca vou te abandonar. Galera, então, queria agradecer a participação, agradecer a Beira da Quadra por essa oportunidade de a gente contar aqui as nossas loucuras, as nossas histórias, a nossa paixão. Quem quiser acompanhar a gente, segue aí o Instagram, a gente está aí aberto a receber todo mundo que tem essa paixão pelo Minas. E é isso. Valeu! Galera, foi um prazer conversar com vocês da Beira da Quadra. Então, pedir vocês assim, para estarem com a gente nos jogos. A galera pergunta assim, como é que faz para poder ser membro da Independente Minas? Só chegar. Eu nunca pedi. Só cheguei lá perto, de repente já era. Chegou perto da gente, cantou as músicas, brincou nos jogos, já é membro da Independente Minas. Segue a gente lá nas redes, que a gente conversa muito com os colegas, assim, troca umas ideias muito legais. Se inscreve aqui na Beira da Quadra também, para vocês terem mais notícias de voleibol. E tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade, gente.